Leitura estratégica da Resolução número 467 de 2022, com atualizações em 2024, regulamenta no âmbito do Poder Judiciário, disposto nos artigos 6º, inciso 11 e 7º-A, ambos da Lei 10.826/2003. Vamos fazer uma leitura estratégica esquematizada. Capítulo 1, Disposições Gerais, artigo 1º, regulamentar no Poder Judiciário, os artigos 6º, inciso 11 e 7º-A, ambos da Lei 10.826/2003, com as alterações promovidas pela Lei número 12.694/2012. Parágrafo único. A presente resolução é também aplicável aos Conselhos do Poder Judiciário. O artigo 2º diz o seguinte: nos termos do artigo 6º, inciso 11 da Lei nº 10.826/2003, é autorizado aos servidores do Poder Judiciário, enquadrados como agentes inspetores da especialidade Polícia Judicial e que efetivamente estejam no exercício do poder de polícia, o porte de arma de fogo em todo o território nacional. Parágrafo único. As atribuições e funções exercidas pelos agentes inspetores judiciais serão descritas em normativos do Conselho Nacional de Justiça, bem como regulamentadas em atos dos presidentes de tribunais. Capítulo 2, da aquisição do registro e da autorização de porte de arma de fogo, artigo 3º. As armas de fogo de que trata esta resolução serão nos termos do artigo 7º-A da Lei nº 10.823/2003 de propriedade dos tribunais, ficando sob responsabilidade e guarda das respectivas instituições, tudo atualização em 2024. O parágrafo 1º diz o seguinte: as armas poderão ser utilizadas pelos servidores indicados no artigo 2º quando estiverem em serviço ou em regime de sobreaviso, bem como quando, inciso 1, a retirada da arma não puder ser feita no mesmo dia do início da missão e, inciso 2, a devolução da arma não puder ser feita no mesmo dia do término da missão. Vem o parágrafo 2º, diz o seguinte: cada instituição deverá adotar as medidas necessárias para que, nos termos da legislação vigente, sejam observadas as condições de uso e de armazenagem das armas de fogo institucionais. Parágrafo 3º. Cada instituição deverá adotar as medidas necessárias para que, nos termos da legislação vigente, sejam observadas as condições de uso e de armazenagem das armas de fogo. Parágrafo 4º. O presidente do tribunal ou autoridade delegada designará, atendendo constante no artigo 2º, os servidores que poderão portar arma de fogo, respeitando o limite constante na legislação vigente, considerando o quantitativo do dia de serviço. O parágrafo 5º. A designação de que trata o parágrafo anterior deverá ser informada à Polícia Federal para expedição do número de porte e respectivo cadastro no Sistema Nacional de Armas, ou SINARME. O parágrafo 6º. A listagem dos servidores dos tribunais deverá ser atualizada semestralmente no SINARME, mediante comunicação do presidente do tribunal ou autoridade delegada nos termos do artigo 7º-A, parágrafo 4º da Lei nº 10.826/2003. Parágrafo 7º. A autorização para o porte de arma de fogo de que trata este artigo independe do pagamento de taxa e restringe-se à arma de fogo institucional registrada no tribunal, nos termos do artigo 7º-A, parágrafo 1º da Lei nº 10.823/2003. Parágrafo 8º. A autorização para o porte de arma de fogo de que trata este artigo terá prazo de validade designado por cada tribunal, respeitado o limite máximo da legislação vigente. Artigo 3º-A. O presidente do tribunal ou por delegação ao chefe da unidade de polícia judicial designará, atendendo constante no artigo 2º, os servidores que poderão portar arma de fogo. Parágrafo 1º. A limitação prevista no artigo 7º-A, parágrafo 2º da Lei nº 10.823/2003 deverá considerar para fins de cálculo o número total de policiais judiciais pertencentes aos quadros dos respectivos tribunais. O parágrafo 2º. Todos os policiais judiciais poderão receber a autorização de porte, de modo que a limitação prevista no artigo 7º-A, parágrafo 2º da Lei nº 10.826/2003 incidirá somente sobre o quantitativo de portes simultâneos no dia de serviço. Parágrafo 3º. Excepcionalmente e de forma justificada por razões de segurança, o chefe da unidade de polícia judicial poderá ampliar o limite percentual disposto no parágrafo 1º do presente artigo. Artigo 4º.
A designação de que trata este artigo deverá ser informada à Polícia Federal para expedição do número de porte e respectivo cadastro no Sistema Nacional de Armas SINARME. O parágrafo 5º, a listagem dos servidores dos tribunais deverá ser atualizada semestralmente no SINARME mediante comunicação do chefe da unidade de polícia judicial nos termos do artigo 7º-A, parágrafo 4º da Lei nº 10.826/2003. Parágrafo 6º, por ocasião das atividades de integração e interoperabilidade dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário, SINASP-PJ, poderá o diretor do Departamento Nacional de Polícia Judicial, DNPJ, autorizar o porte funcional de armas tratado neste artigo. Artigo 3º-B. Após avaliar a necessidade de proteção do próprio policial judicial, em razão do desempenho da função, a chefia da unidade de polícia judicial concederá autorização de extensão do porte de armas funcional para defesa pessoal fora de serviço. Parágrafo 1º. O porte de arma de fogo funcional é estendido para a defesa pessoal fora de serviço, conforme tratado no caput deste artigo, bem como o porte de arma de fogo para a defesa pessoal previsto no artigo 33, inciso 5º da Lei Complementar número 35 de 1979, são válidos tanto para as armas institucionais cauteladas quanto para as armas devidamente registradas no acervo pessoal do policial judicial ou do magistrado no Sistema Nacional de Armas, SINARME, ou no SIGMA. O parágrafo 2º diz o seguinte: a autorização de que trata o caput do presente artigo é presumida quando o policial judicial estiver empenhado nas seguintes atividades. Guarde bem o parágrafo 2º. A autorização de que trata o caput do presente artigo é presumida quando o policial judicial estiver empenhado nas seguintes atividades: 1. Proteção de pessoas, dignitários, autoridades, servidores, testemunhas. 2. Inteligência policial institucional. E 3. Policiamento ostensivo. Guarde bem, vai cair na prova o parágrafo 2º, atualização em 2024, porque diz: a autorização de que trata o caput do presente artigo é presumida quando o policial judicial estiver empenhado nas seguintes atividades: proteção de pessoas, dignitários, autoridades, servidores, testemunhas, inteligência policial institucional e policiamento ostensivo. Artigo 3º-C. A autorização para o porte de arma de fogo funcional de que trata esta resolução independe do pagamento de taxa e restringe-se à arma de fogo institucional nos termos do artigo 7º-A, parágrafo 1º da Lei nº 10.826/2003, ressalvada a hipótese excepcional prevista no parágrafo 1º do artigo 3º-B desta resolução. Artigo 3º-D. A autorização para o porte de arma de fogo funcional de que trata esta resolução terá prazo de validade indeterminado, sendo obrigatória a realização de testes de aptidão técnica e psicológica nos termos do artigo 4º da Lei nº 10.826/2003 no período de 5 anos, sob pena de suspensão da autorização e podendo ser ainda revogada a qualquer tempo por determinação do presidente do respectivo tribunal. O artigo 4º, o porte de arma de fogo funcional dos servidores constantes no artigo 2º fica condicionado à apresentação de documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos constantes do artigo 4º da Lei nº 10.826/2003, salvo descrito no inciso 2 do referido dispositivo legal, bem como a formação funcional a ser realizada na Academia Nacional de Polícia Judicial, ANPJ, nos centros de treinamento dos próprios tribunais, em estabelecimentos de ensino de atividade policial nas Forças Armadas e a existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno nas condições estabelecidas na presente resolução. Parágrafo 1º. Compete à unidade de polícia judicial dos tribunais a que o servidor estiver vinculado adotar as providências necessárias à obtenção da documentação exigida para a capacitação técnica e para a aptidão psicológica dos policiais judiciais dos respectivos quadros assim definidas. Inciso 1. Capacidade técnica é a habilitação em curso específico para a utilização de arma de fogo promovido preferencialmente por instrutores do próprio Poder Judiciário, por estabelecimento de ensino de atividade policial ou pelas Forças Armadas nos termos da legislação vigente. Inciso 2. A aptidão psicológica é o conjunto das capacidades intelectuais
para o manuseio de arma de fogo aferidas por laudo conclusivo da própria instituição ou por profissional credenciado pela Polícia Federal. Parágrafo 2º. A capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, bem como o cumprimento dos requisitos legais previstos no parágrafo 3º do artigo 7º-A da Lei nº 10.826/2003, poderão ser atestados por certidão comprobatória emitida pela chefia da unidade de polícia judicial após a expedição dos laudos por profissionais da própria instituição ou por profissionais credenciados pela Polícia Federal. Parágrafo 3º. Entende-se por aptidão psicológica o conjunto das capacidades intelectuais para o manuseio de arma de fogo aferidas em laudo conclusivo da própria instituição, do Departamento de Polícia Federal ou por profissional ou entidade credenciados. Artigo 5º. O armamento, o modelo, o calibre, a munição, os demais equipamentos e acessórios a ser adquiridos pelos tribunais serão definidos pela respectiva presidência, mediante instrução da unidade de polícia judicial do órgão, observada a legislação aplicável e os parâmetros de padronização e uniformização fixados na esfera do Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário, SENASP-PJ. O parágrafo 1º. Fica autorizada a aquisição pelos tribunais de armas de fogo de uso restrito e de suas munições no interesse da garantia da autonomia e da independência do Poder Judiciário, assim como da defesa nacional do Estado Democrático, nos termos do artigo 13, inciso 1 do Decreto número 11.615/2023. Parágrafo 2º. A aquisição direta de armas e munições de uso restrito, tratada no artigo 13, inciso 2 do Decreto número 11.615/2023, é permitida aos membros da magistratura e aos integrantes da Polícia Judicial que tenham autorização de porte de arma funcional vigente. O parágrafo 3º. O certificado de registro de arma de fogo, CRAF, das armas do acervo pessoal dos integrantes ativos da Polícia Judicial e da magistratura terá prazo de validade indeterminado nos termos do artigo 24, inciso 4 do Decreto número 11.615/2023. Artigo 6º. A aquisição de arma de fogo institucional e de equipamentos de segurança de que trata esta resolução será submetida à prévia análise técnica da unidade de segurança institucional respectiva. Capítulo 3 do uso, do controle e da fiscalização. Artigo 7º. As armas de fogo institucionais deverão ser brazonadas e gravadas com inscrição que identifique o tribunal a que pertencem, de acordo com as normas vigentes. Parágrafo único. As armas eventualmente cedidas, emprestadas ou destinadas deverão ser registradas no SINARME em nome do tribunal. Artigo 8º. A unidade de segurança de cada tribunal será responsável pela guarda e manuseação adequada das armas de fogo institucionais, da munição e acessórios, devendo manter controle de utilização que conste: inciso 1, o registro da arma; 2, o tipo; 3, a quantidade de munição fornecida; e 4, a data e o horário de cautela. Guarde bem, o artigo 8º estratégico diz que a unidade de segurança de cada tribunal será responsável pela guarda e munição adequada das armas de fogo institucionais, da munição e acessórios, devendo manter controle de utilização que conste o registro da arma, o tipo, a quantidade de munição fornecida e a data e o horário de cautela. Parágrafo 1º. Cada instituição deverá providenciar mecanismos de controle e guarda em local seguro das armas de fogo, assim como das munições e acessórios, respeitadas as normas pertinentes ao tema. Parágrafo 2º. Quando autorizada a utilização das armas de fogo em consonância com a legislação vigente, o equipamento será entregue ao servidor juntamente com o registro da arma, mediante assinatura de cautela específica. Parágrafo 3º. O servidor requisitado ou cedido por outros órgãos ou instituições e que possua porte funcional de arma de fogo terá o direito à utilização de arma de fogo de propriedade do tribunal. O parágrafo 4º. A arma de fogo institucional e o certificado de registro ficarão sob a guarda da unidade de segurança da instituição quando o servidor não estiver abrangido pelas
as condições constantes no artigo 3º da presente norma. O artigo 9º, o servidor ao portar arma de fogo institucional deverá fazê-lo acompanhado do respectivo certificado de registro do documento institucional que autoriza o porte e da identidade funcional com a observância de toda a legislação pertinente. Parágrafo 1º, o tribunal poderá optar pela utilização do documento institucional que autoriza o porte ou fazer constar na identidade funcional do servidor tal autorização, desde que cite um amparo legal permissivo. Parágrafo 2º, quando a autorização expressa de porte constar na identidade funcional, fica o servidor obrigado a devolver a documentação caso incorra nas situações descritas no artigo 11. O artigo 10. Ao servidor designado compete observar fielmente as leis e as normas concernentes ao uso e ao porte de arma de fogo, respondendo por quaisquer abusos ou omissões, sem prejuízo das sanções legais, administrativas, cíveis e penais cabíveis. Parágrafo 1º. O porte da arma de fogo institucional poderá ser ostensivo quando o policial judicial estiver autorizado, uniformizado ou devidamente identificado, conforme padrão estabelecido pela instituição. Parágrafo 2º. O embarque armado em aeronaves para os servidores mencionados no artigo 2º deverá respeitar as disposições emanadas da autoridade competente, sendo obrigatória a apresentação de ordem de missão do tribunal contendo datas e trechos das viagens, bem como indicação de qual atividade será executada. Inciso 1. Escolta de autoridade ou testemunha. 2. Escolta de passageiro custodiado. 3. Execução de técnica de vigilância. Ou 4. Deslocamento após convocação para se apresentar num aeródromo de destino preparado para o serviço em virtude de operações que possa ser prejudicada se a arma e munições foram despachadas. O parágrafo 3º. Nos casos de perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessórios, munições, certificado de registro ou documento institucional de porte de arma, o servidor deverá imediatamente registrar ocorrência policial e comunicar o fato à unidade de segurança institucional de seu respectivo órgão. Parágrafo 4º. O tribunal é obrigado a registrar ocorrência policial e comunicar à Polícia Federal eventual perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de armas de fogo, acessórios, munições, certificados de registro ou documentos institucionais de porte de arma que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Guarde bem, já o funcionário policial imediatamente ele registra a ocorrência policial. Já o tribunal tem um prazo nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Parágrafo 5º. As disposições supra também se aplicam no caso de recuperação dos objetos ali referidos. Tem tanto o extravio como também a recuperação. O policial imediatamente e o tribunal 24 horas, força e honra. O artigo 11. O servidor terá seu porte de arma suspenso ou cassado nas seguintes situações. Inciso 1. Em cumprimento à decisão administrativa ou judicial. 2. Em caso de restrição médica ou psicológica para o porte de arma de fogo. 3. Quando portar arma de fogo em estado de embriaguez. 4. Quando fizer uso de substâncias que causem dependência física ou psíquica ou provoque alteração no desempenho intelectual ou motor. E 5. Afastamento provisório ou definitivo do exercício das atribuições ou funções de policial judicial. 6. No gozo de férias ou de licença. E 7. Nas demais hipóteses previstas na legislação. Parágrafo 1º. A suspensão ou cassação do porte de arma de fogo será aplicada sem prejuízo das sanções disciplinares cabíveis. O parágrafo 2º. A revogação, suspensão ou cassação do porte de arma de fogo implicará imediato recolhimento pela unidade de polícia judicial da arma de fogo, acessório, munições, certificado e registro que esteja sob a posse do servidor, assim como a retirada da anotação de autorização de porte constante da respectiva carteira de identidade funcional. Parágrafo 3º. A atividade de segurança institucional no Poder Judiciário será fiscalizada diretamente pela presidência de cada tribunal ou autoridade por ela delegada, tendo como diretrizes as normas emanadas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo próprio tribunal. Vale a pena recapitular o parágrafo 2º da atualização de 2024, porque diz: a revogação,
suspensão ou cassação do porte de arma de fogo implicará imediato recolhimento pela unidade de polícia judicial da arma de fogo, acessórios, munições, certificados e registro que estejam sob a posse do servidor, assim como a retirada da anotação de autorização de porte constante da respectiva carteira de identidade funcional. O capítulo 4 trata das disposições finais, artigo 12. Para os servidores do Poder Judiciário descritos no artigo 2º, que possui porte de arma de fogo instrucional, poderá ser concedido porte de arma de fogo na categoria defesa pessoal, emitido pela Polícia Federal nos termos da legislação vigente. Meu guerreiro, minha guerreira, gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, deixa o like, comente, compartilhe, continue firme e forte no seu sonho, você não vai desistir do seu sonho. Lembre-se que o grande caminho que você já percorreu, você não vai deixar em vão. Você é guerreiro, você é guerreira, você vai continuar lutando, estudando, labutando, insistindo, persistindo, plantando a boa semente todos os dias. E no tempo certo você vai colher excelentes frutos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus é bom e ama você. Vem com Robson Concurso e juntos vamos vencer. Até o próximo vídeo. Querendo Deus, força e honra e amém.